Sou feliz de estar aqui, aproveitando que os irmãos estão sobre os pés. Eu vou estar lendo. Foi me passado um texto a respeito de dons. E eu disse ao meu benzinho, que é meu pastor, que eu achei lindo esse tema. E orando ao Senhor, o Senhor me deu um texto que está em Filemon 1, verso 21. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer aos pastores dessa igreja. Satisfação estar aqui, servindo ao Senhor nesta casa de oração. A irmã Vanessa, bênção do Senhor. A irmã Carla, mulher linda, que eu a amo de todo o meu coração. Também quero agradecer ao meu pastor, ao meu amor, por me ensinar e me enviar. Quero agradecer também ao meu filho, que está aqui como presente. E eu quero dizer aos irmãos que é plantação dele. O Senhor, aprove o Senhor salvar ele aos 4 anos de idade. E hoje estou aqui, servindo ao Senhor, por causa do ministério infantil. Amém? Eu quero ler, para a gente não perder mais tempo. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Somente até aí. Pode tomar seus assentos. Eu quero falar a respeito de dons. Mas antes de falar de dons, a gente tem que entender que no tempo em que vivemos, é muito difícil viver, ministrar sobre dons, porque nós vivemos num período com tantas enfermidades, com tantas situações difíceis, e o Senhor me deu um tema. Você pode dar graças pelo tempo que deu errado? Você pode dar graças ao Senhor por ter que ministrar dons e vivê-los primeiro em casa, que é a primeira igreja, nesse mundo tão caótico? E quando o Senhor me deu esse título, e eu fiquei sem entender, e aí eu fui orar e o Senhor me falou sobre Filemon. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa rica palavra me trouxe Onésimo. Onésimo, ele era um escravo de Filemon. Em outras traduções, ele era servo. Mas não satisfeito em servir, ele desejou ir embora. A palavra vai dizer que Filemon era um senhor maravilhoso. Era servo do Senhor. E ele, sendo servo do Senhor, ministrava em sua casa. E se nós for analisar o ambiente em que inspira a palavra do Senhor, tem mudança. Porém, Onésimo não deixou que o Espírito Santo do Senhor fizesse morada. Então ele estava num ambiente em que inspira, porém não conhecia ao Senhor, e o desejo de ir embora era maior. E eu fiquei analisando o porquê esse desejo de ir embora. Às vezes nós estamos na casa de oração, na casa em que inspira confiança, em que inspira amor, em que inspira confiança, e às vezes não conseguimos ouvir a palavra do Senhor. Aliás, a gente ouve, mas não consegue compreender, não consegue viver. Era assim como Onésimo. Às vezes Deus usa o pastor, Deus usa as irmãs, Deus usa uma criança, assim como foi na minha vida. Mas a gente está tão enrijecido, tão duro de tantas coisas, que a gente vai deixando de ministrar os dons.
Os dons do Senhor, quando fala sobre dons, o povo pensa que eu tenho que falar em línguas e rodar e simplesmente deixar o Espírito falar só no ver. Mas sabendo que o dom do Espírito Santo, quando ele vem em mim, ele faz morada. E quando ele faz morada, ele, estando dentro de mim, quem me vê vai ver que eu sirvo a Deus com segurança. Eu sirvo ao Senhor por amor. Quando eu entendo que eu estou num ambiente que inspira e deixa o Espírito Santo falar, ao meu coração é diferente. Às vezes a gente pensa que tem que falar em língua, sendo que o dom do Senhor é em tantas coisas. É num sorriso. Às vezes a gente está tão mal, mas quando a gente vê a irmã Carla, a gente fica bem. Às vezes a gente está tão mal por coisas que aconteceu no emprego, e a gente é maravilhosa no emprego, e chega em casa, que é a primeira igreja, eu quero falar de qualquer maneira. E o dom do amor que o nosso Jesus trouxe a nós, a gente não deixa florescer. Aí o marido fala algo, às vezes baixinho, e a gente é truculenta. Às vezes a gente fala tão doce com os esposos, e os esposos são truculentos. Porque está num ambiente que inspira, ouve algo que inspira, mas não conheceu verdadeiramente ao Senhor. E Onésimo foi dessa maneira. O desejo dele ir embora era maior do que o desejo de conhecer ao próprio Cristo. E quando a gente tem um desejo e não conhece a verdade, a gente não é liberto. E quando a gente não é liberto, a gente toma certas situações para nós, talvez é com o vizinho, mas a gente já toma aquilo. São ladrões de emoções, a gente é emocional, às vezes no momento em que tem que ser racional, a gente é emocional demais. Ah, o pastor não está me vendo, o pastor me pôs para servir na porta, e eu acho lindo quem serve na porta. Ao ver de muitos é pouco, mas ao meu ver e ouvindo e servindo ao Senhor, eu aprendi que o servir sem ninguém ver, sem esse microfone na mão, o próprio Deus vai vir e vai falar verdadeiramente comigo. Eu não preciso servir para ser visto. O servo do Senhor, ele entende o que o Senhor quer. O próprio Deus ensinou a nós a humildade. Lavou os pés dos discípulos. Ele ensinou com ações. Não basta só falar, eu tenho que agir, porque os meus, eles vão ver que Deus é na minha vida através do meu testemunho. E a palavra vai dizer que o desejo de Onésimo era ir embora. E ele foi. Quando ele foi parado na alfândega. Porque eu não tenho legalidade para fazer o que eu quero. Quando eu me levanto a minha mão e falo, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eu devo obediência. E ele devia obediência ao seu senhor, que era Filemon. Porém ele fugiu e causou prejuízo ao seu senhor. E ele, causando prejuízo, ele adquiriu uma dívida. Muitos estudiosos vão dizer que ele usurpou algo que não era dele para poder ir, porque escravo não tinha posses. E ele, usurpando, ele tomou uma decisão. Se a graça não segura, se a graça do Senhor não segura, não para ele naquela alfândega, talvez nós não estaríamos aqui falando dele.
A graça o segurou. A graça do Senhor, mesmo ele desobediente, segurou as consequências. Porque às vezes a gente toma decisões que a gente mesmo não dá conta das consequências, e aí a gente vai culpar o nosso Senhor. E analisando que ele chegou, o policial o parou. E quando o policial o parou, a primeira coisa que perguntou: cadê os seus documentos? Você tem legalidade para sair? Você tem legalidade para viajar? O sonho dele era ir para Roma. Mas ele não perguntou ao seu Senhor. Ele não consultou quem poderia o ajudar. O desejo do coração dele era ir para Roma. Só que o que o Senhor tinha para ele era bem maior. E a palavra vai dizer que ele foi e ele disse: não tenho documento. Eu não tenho documento, então não tenho legalidade para prosseguir. Vai preso, foi preso. A graça o segurou e o prendeu. De que maneira que a graça chega em nossas vidas? Às vezes é em situações que nos traz dor. Às vezes a gente está tão cheio de muita coisa, cheio de desejos, mas nós somos servos de Deus, e servos de Deus tem que estar na obediência. Isso é um dom de Deus. E a palavra vai dizer que a graça segurou as consequências das más decisões. E ele foi preso, chegou lá, numa cela fria, onde ninguém quer ir. Se ele pensasse bem, ele não iria. Se ele se analisasse que o período dele seria tão doloroso, ele não iria. Mas ele foi e a consequência chegou. E quando a consequência chegou, ele encontrou um adorador. A palavra vai dizer que Paulo estava preso e estava louvando uma canção. Ele estava preso. E a palavra não diz que louvor que era, mas eu posso conjecturar. Poderoso Deus, aleluia. Ele estava louvando em meio à dificuldade. E isso chamou a atenção de Onésimo. Como você pode adorar e falar desse Deus estando chicoteado, estando trancafiado aqui neste lugar? E ele responde: não é o dia mau, não é situação difícil, não é financeiro que falte, não é desejo de prosseguir e ter que parar. Não é nada que vai me afastar do amor de Deus. E ele apregoou a palavra. Ele falou de Jesus como nunca falou. E ele gerou Onésimo. Ele disse rapidamente: me dê esse Deus, que eu quero estar debaixo das asas dele. Me dê esse Deus, porque eu preciso dele. Eu preciso de socorro. Às vezes a gente precisa só de um socorro. Às vezes a gente precisa de uma mão amiga, de um sorriso. Às vezes a gente precisa somente de um cafezinho, uma boa amiga. Às vezes o pastor precisa só de um cafezinho. Às vezes a pastora que precisa ser cuidada precisa só de um bom dia. Porque às vezes cuida de tantas pessoas e ninguém cuida da gente. Às vezes se preocupa com tantos e às vezes ainda escuta: eu sou deixado para trás. Paulo poderia falar isso, mas ele decidiu adorar. E na adoração dele, ele gerou Onésimo para o Senhor Jesus. Ele, em meio ao dia mau, a dificuldade, a cela fria, ele estava gerando vida. O que você está gerando na sua casa?
O que você está gerando no teu trabalho? O que você está gerando na rua? Porque o seu testemunho fala muito. Às vezes fala muito, mas não tem postura de servo. Às vezes fala que é crente, anda como crente, mas fala do pastor. Às vezes anda, tem postura de crente, mas fala do irmão. A palavra do Senhor vai dizer que o olho daquele que tudo vê, ele tudo vê, e ele vai justificar os teus servos. E quando a gente vai entender o que são dons, Paulo gerou socorro naquele período. Ah, mas ele precisava de socorro, mas o socorro dele vinha do alto. Ele não estava esperando nada da terra. O socorro dele vinha do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer que ele fez uma carta do próprio punho para Filemon. Foi onde que eu li: eu te escrevo confiando na tua obediência. O Senhor só quer a nossa obediência. Às vezes a gente fala: mas eu não senti de fazer para o irmão. Não precisa sentir. Só obedeça. Às vezes o Senhor manda lá, vai lá e abençoa o irmão. Ah, mas eu tenho que sentir. Você é da terra ou é do céu? Porque o servo do Senhor, ele é obediente. Ele não tem que sentir e sim obedecer. E Filemon era um servo obediente. Filemon, ele era obediente. E Onésimo também gerou dons. Outrora não ouviu, mas quando Paulo começou a falar, gerando vida dentro dele, ele gerou o dom de ouvir. Será que nós temos esse dom? Em ouvir o nosso pastor, em ouvir os nossos pais. Às vezes a gente acha que a gente já está tão bacana. Ah, minha mãe já está velha, não sabe de nada. Será que não sabe? Será que tudo que ela viveu foi em vão? E a palavra do Senhor vai dizer que as mais velhas ensinam as mais novas. Será que eu não estou rasgando a palavra? Em desonrar só por causa dos cabelos brancos? A gente tem que entender que a gente não precisa sentir e sim obedecer. E Paulo, entendendo que Filemon era um servo obediente, ele começa a perguntar a Onésimo: quem que é seu dono? Quem que é o seu senhor? Aí ele fala assim: o meu senhor, o nome dele é Onésimo. Aí ele fala assim: Onésimo? Da Af do Arquipo? E ele é esse assim, é esse mesmo. Ele não entendeu nada, achou que era obra do acaso, mas Paulo já tinha maturidade espiritual. Ele entendeu como providência do Senhor. Ele entendeu que o Senhor marcou aquele encontro, e por mais que gerasse dor a ele estava louvando ao Senhor por estar ali, porque ali ele ia gerar vida. Não era aquela cela fria que ia dizer ao contrário de Paulo. O testemunho dele em momento difícil gerou uma alma. E a palavra do Senhor vai dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Às vezes a gente é tão insegura. Às vezes a gente não para falar com os nossos. Essa semana eu estava dizendo ao meu pastor, que é o meu vizinho, eu falei: a gente às vezes é tão doce com os de fora, e às vezes a gente não para falar com o marido. Eu estou sem aliança. E quando eu cheguei e vi que eu estava sem aliança, eu fiquei achando tão ruim. Mas eu tive Covid. E eu passei muito mal do Covid. Fiquei com nódulo e calcificação no pulmão. Então, de vez em quando, eu incho demais por causa do fígado. E você acredita que ontem foi um dos dias e hoje eu enchei demais. E eu tive que tirar.
Mas com muita dificuldade, de tanto ele insistir, por cuidado. Ele falou, não tira. E eu falei, não dou conta. Ele falou, sim, mas eu sou sua carta. Eu estarei com você. Levantarei valentes lá naquele lugar. Não são os meus olhos, porque a obra é do Senhor. A minha responsabilidade é você. Eu agradeci ao Senhor pelo meu presente. Eu passei tanta dificuldade quando eu tive Covid, porque eu fiquei sem entender, mas eu não questionei ao Senhor. Nós tínhamos uma proposta para irmos para a América, nos Estados Unidos. E a chamada nossa é cuidar de pessoas. E o Senhor mandou ele fechar uma loja de auto center. E não usou o profeta, não. Ele falou com ele. Ele falou, Senhor, se é isso que o Senhor quer, que eu cuide de pessoas, que o Senhor fale com a minha. Porque quando há o financeiro, há uma divisão em nossas casas e está errado. Não é o financeiro que vai dizer o pai que você é. Não é o dia mau que vai dizer a mãe que você é. Dificuldade tem para todos, mas o nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. E eu tive Covid. A gente tinha acabado de abrir a obra aqui. Fechou tudo. Cacilândia não se preparou. Tem muitas irmãs aqui que é da área da saúde. Eu fiquei desamparada, que a médica pegou e falou, assina um termo e leva ela para outro lugar. E ele falou, sim, eu levo, mas antes de levar, nós vamos orar. Estávamos só nós três na igreja. Eu não aguentava mais andar. E aí ele orou. O profeta da minha casa profetizou vida. E hoje eu estou aqui falando do grande amor do Senhor, porque eu tenho profeta em casa e eu honro esse profeta. Às vezes nós ficamos boicotando os nossos filhos, nossos maridos, por conhecer profetas de fora. Você tem que reconhecer o profeta que está na sua casa. A igreja é a extensão da tua casa. Seja responsável pela igreja do Senhor. E quando eu entendi que o Senhor fez a cura na minha vida, eu agradeci ao Senhor. Muitas pessoas, inclusive o meu sogro, falou que ele tinha que tratar da cabeça. Como que você fecha uma loja e vai para um lugar desse, a mulher doente? E aí, no dia da gente sair, o Senhor me mostrou um acidente. E eu falei, meu bem, eu não quero ir. Ele falou, nós vamos. Eu falei assim, eu vi nitidamente o nosso carro capotando e eu via só eu e meu filho. Só eu e o Leandro Henrique. Eu não quero ir. Ele falou assim, a gente não tem que ter medo. Se o Senhor mostrou, é porque Ele já quebrou o laço. E nós fomos. Chegamos lá, passamos por Doverlândia. E era lá o médico que ia me cuidar de mim, porque eu estava muito fragilizada. O pastor Fabiano passou por isso também, né? Teve sequelas gravíssimas. E eu passei tanto mal. E a gente foi, quando a gente estava, ele foi na nossa casa fechar um contrato. E quando chegou no meio do caminho, veio um carro e fechou e bateu no carro. O meu benzinho ficou 40 minutos desacordado. Ele tem duas cicatrizes na cabeça. E o meu filho bateu o rosto, torceu todos os dentes da boca dele, que ele tem um aparelho, e deslocou o maxilar. O meu sogro bateu o rosto. O meu cunhado quebrou o braço em 2 lugares. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que ter confiança no Senhor. Se a gente ficar preso, ou no trabalho, ou no financeiro, a gente não vai entender os propósitos do Senhor.
porque o Senhor tinha coisas maiores do que dinheiro para a gente. Aí ele se acidentou, ficou 40 minutos desacordado, mas eu vi a mão do Senhor sobre a minha casa. Eu tinha acabado de sair de uma enfermidade, eu estava fragilizada, eu não conseguia ficar de pé, mas a minha sogra me disse: minha filha, o seu benzinho acidentou. E eu falei para ela: quem vai cuidar dele sou eu, porque quando eu estava ruim, ele cuidou de mim, ele é o meu presente. E ela falou: mas você não pode. Eu falei: eu posso, naquele que me fortalece. O Senhor me fortalece, não permita que eu venha tossir naquele lugar. E eu o acompanhei, e ele deu afundamento de crânio. Eu liguei para minha sogra e falei: me ajuda que eu não consigo orar. E o Leandro Henrique, quando me viu, ele não tinha chorado, e ele chorou muito por medo do pai dele morrer. E eu falei: se o Senhor me mostrou, é porque Ele vai livrar. Porque nós temos uma obra em Cacilândia para tomar conta. Tínhamos 3 famílias. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós estamos com 60 membros. Estamos trabalhando na fazenda também, fazendo o ID do Senhor. Aonde o Senhor nos mandar, nós vamos. Porque a gente não pode estar parado pela dificuldade. Nós saímos do hospital, fomos para minha sogra, ficamos sem carro. Foi coisa de 3 meses. Nós tínhamos uma loja de auto center, faturamento de 62 mil por mês. Cuidávamos de 5 famílias. E o Senhor falou: fecha, porque eu não preciso do seu financeiro para cuidar de ninguém. Eu vou cuidar de vocês e nada vai te faltar. E eu me vi numa situação doente, meu bem, acidentado, meu filho machucado, sem carro. Eu não tinha jeito de vir embora, mas o Senhor falou: ele está decretado. A minha cunhada falou: eu vou sair daqui, eu vou te levar para sua casa. Falei: amém. E aí ela foi, saiu da cidade onde ela estava, foi, me buscou a gente, nos trouxe. Estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pelo cuidado do Senhor. O Senhor cuidou de mim assim como cuidou de Onésimo. Eu também ia para outro lugar, o Senhor me parou, porque o propósito é a alma, não é financeiro. Temos que entender que a seara está aí, são poucos os ceifeiros, são pouquíssimos. Tem mais pessoas para criticar do que para trabalhar. Às vezes o pastor fala assim: tem que lavar o banheiro, não tem um voluntário. Mas é obra, é dom de Deus de limpeza, não é de servir. Temos que entender o que é servir ao Senhor. E a palavra vai dizer que Paulo mandou uma carta intercedendo por Onésimo. E intercedendo. Será que tem alguém que pode interceder por você? Será que alguém pode assinar por você? Porque Paulo gerou Onésimo como filho espiritual. E já acreditando no ministério dele, ele manda dizer a Filemon: o que qualquer prejuízo que ele te deu, põe na minha conta. Paulo, eu vou pagar. Eu vou pagar. É entender que já pagou um alto preço por todos nós. Foi Cristo. Cristo pagou o preço de sangue por cada um de nós. Então entendam o que é servir. Vamos entender o que é gerar dons. Vamos entender o que o Senhor não precisa sentir, somente obedecer. E eu quero estar que nem Paulo. Paulo fala no versículo 1: eu, Paulo, velho e cansado, prisioneiro, mas em Cristo Jesus, eu, Leandra, posso estar
cada um de nós é entender que cada um tem o seu propósito, cada um tem seu ministério. Dê valor ao seu ministério, porque você foi comprado com preço de sangue. Você é precioso e preciosa para o Senhor Jesus. Entenda que se nós estamos num período difícil, mas nós não somos daqui, nós somos do reino. Nós não somos daqui, então não vamos ficar presos em dificuldades, em situações complicadas daqui. Vamos entender que o Senhor pagou esse preço e foi alto. E foi por mim e por você. E eu agradeço essa rica oportunidade.